Boa tarde, galerinha. Aqui quem fala é o professor Lucas. Vamos dar continuidade na segunda parte da correção da revisão de ciências, tá ok? Então, para quem ainda não conhece o nosso canal, né? Pode seguir lá, professor Lucas Vinícius, né? Que você pesquisa lá no YouTube, você vai conseguir encontrar, tá ok? Lá estão disponíveis todas as nossas aulas, né? Do sexto ao nono ano, tá ok? Então, nós paramos na primeira parte aí na questão 9, né? E vamos continuar aí dentro dessa questão 9, tá ok? Então, a questão 9 diz assim, ó. A poluição do solo é um problema grave que pode até mesmo torná-lo improdutivo. Então, aqui está falando da poluição do solo, né? Bem abaixo, ele está dizendo assim, analise as alternativas abaixo e marque aquela que não indica uma forma de diminuir a poluição do solo. Dentre essas daqui, qual a fórmula que a gente tem que não indica, né? Que não indica. Qual é a forma de diminuir a poluição do solo, né? A reciclagem é uma forma de diminuir a poluição do solo? É, né? Imagina aí a quantidade de plástico que não é jogado diariamente para o nosso solo, né? Lá nos lixões ou nos aterros sanitários. Em média, o plástico demora de 100 a 120, podendo chegar até 200 anos para conseguir aí degradar-se totalmente, né? Quebrar totalmente. Então, reciclagem é uma forma de diminuir? É, mas ele quer que não indica essa forma de diminuir a poluição. Reutilização de produtos. Pode ter essa diminuição da poluição do solo? Pode, né? Se eu reutilizo alguns produtos, eu vou estar diminuindo a quantidade de lixo produzido, né? O uso de produtos biodegradáveis. O que são produtos biodegradáveis, professor? São produtos, né, que eles têm um tempo menor de degradação, né, na natureza. Demora menos tempo, né, para o objeto conseguir aí se deteriorar, né, quebrar em pedacinhos. Então, o uso de produtos biodegradados é uma forma de diminuir a poluição do solo? Também é, né? Saneamento básico é uma das formas também. E o aumento do número de lixões, né? Vamos ver aí, aumento do número de lixões. É uma forma de diminuir a poluição do solo? Não, né? Se eu tivesse aqui a diminuição do número de lixões, isso seria uma forma, né, de diminuir a poluição, mas aqui está aumento. Então, por isso, essa questão ela não indica uma forma de diminuir a poluição do solo, tá ok? Então, a reciclagem indica, reutilização de produtos também indica, uso de produtos biodegradados também indica e o saneamento básico também indica. A próxima questão, questão 10, né? Diz assim: seu Valdir é um produtor rural. Como ele está querendo aumentar sua produção, comprou um terreno vizinho ao seu, abandonado há muito tempo. No entanto, o solo desse terreno era compacto. Se o solo é compacto, né? Se o solo é compacto, qual é a técnica que a gente utiliza para um solo compacto? A gente utiliza a aração. A aração tem por função mexer a terra, né? Então, aração. A aração é o primeiro aqui. E ele diz que é pobre em nutrientes. Se um solo é pobre em nutrientes, o que a gente precisa fazer? Colocar nutrientes lá. E como é que a gente coloca? Por meio da adubação, né? E é muito seco o terreno. Como é que eu coloco água por lá? Por meio da irrigação, que é eu colocar tubos fininhos, né? Para a gente conseguir promover aí essa irrigação. Então, onde está a aração, que é o mexer a terra, evitar, tirar a compactação do solo, né? A adubação. O que é adubação? Quando a gente tem um solo pobre em minerais, né? E, por fim, um solo muito seco, a gente coloca aí o que a gente chama de irrigação. Tá ok?
Então, essa foi a questão 10. Então, questão 10, marque lá a letra D, né? De Deus. E nessa daqui, na número 9, é a letra E que você vai marcar. Tá ok? Dando prosseguimento, questão de número 11 diz assim. Observe a foto a seguir e pensando sobre os solos das cidades, pode-se afirmar que as enchentes ocorrem principalmente por quê? Por que ocorrem as enchentes, né? Porque os solos da cidade são argilosos. Em todas as cidades tem solos argilosos, por exemplo, São Paulo. São Paulo toda tem argila como o principal solo? Não, né? Tem outros tipos de solo, arenoso, humoso, depende do local. Então, os solos da cidade seriam argilosos. Se os solos de todas as cidades fossem argilosos, essa seria a explicação. Mas não é por quê? Porque a maioria das cidades, ou a maioria dos locais, elas têm diferentes tipos de solo, né? Então, tem diferentes tipos de solo. Tá ok? A retirada da cobertura vegetal. A retirada da cobertura vegetal é o que ocorre a inundação? Hein? É o que ocorre a inundação, a retirada de vegetais? Pode ter influência? Pode. Mas a inundação das estradas, por exemplo. Esse é o principal mecanismo quando eu tenho asfalto. A água consegue penetrar no asfalto? Não, porque o asfalto é uma camada, né, que a gente chama de camada isolante. Ele não deixa, ele forma uma películazinha que não deixa a água passar. Então a água ela vai voltar aqui ou então ela vai começar a se depositar aqui próximo, mas ela não vai conseguir passar. Então essa questão está falando o quê? Que o alagamento dos solos na cidade, ele se deve basicamente ao quê? A hipermeabilização do solo. O que é a hipermeabilização do solo? É a criação de uma camada em cima do solo que não permite a passagem de água, né? Então, quando eu não tenho a permissão aí da passagem de água do solo, eu estou diante de hipermeabilização. Essa é a resposta da questão número 11, tá bom? Então, questão número 11. Por que tem um alagamento nas grandes cidades, né? Deve-se principalmente à hipermeabilização do solo. Questão 12 fala de floresta tropical, que são conhecidas, né? Quais é as florestas tropicais que a gente tem, professor? A Amazônia, por exemplo, é uma floresta chamada de floresta tropical. Então, o que a floresta tropical apresenta? Uma grande quantidade de plantas e uma grande quantidade de animais. E pensando sobre a quantidade de matéria orgânica nesses locais, é esperado que os solos dessa floresta tenham o quê? Então, se eu tenho muita matéria orgânica, eu tenho muitos minerais, mas além dos minerais eu tenho o quê? Muito, o que eu chamo de humus, não é? Então, se eu tenho muita matéria orgânica, eu tenho muitos minerais, mas eu tenho alternativa falando de minerais aí? Não, e eu tenho muito humus, né? Que é o resultado da decomposição da matéria orgânica. Então, número 12, letra A, de amor. Né? Questão número 13. Denomina-se de erosão a degradação e decomposição das rochas e as modificações provocadas pelas variações de temperatura, ação da água e do vento, seu transporte e deposição. Esse processo também pode ser induzido ou acelerado pela ação humana, né? Assinale a alternativa que contém corretamente o tipo de erosão e a respectiva técnica de controle, né? Então, ele está falando aqui, ó, modificações provocadas pela variação de temperatura, água e vento e a deposição, né? Para mim ter a deposição, né, de água ou de terra em algum local, eu vou ter o que eu chamo de terraceamento, né? Que é quando eu tenho aí essa deposição de uma certa quantidade de sedimento, uma quantidade de areia, né? E a ação da água, do vento e de temperaturas, eu estou diante aí da ação do que eu chamo de erosão, chamada de erosão laminar, né? Então, resposta correta aí, letra B de bola. Questão 14. Questão 14 está falando daí
do fenômeno de terras caídas, né? O fenômeno de terra caída é resultado de uma erosão chamada de erosão fluvial, né? Que é a batida das águas lá, tá ok? E, por fim, questão 15, né? Daí todo um contexto, fala da erosão acelerada, né? Acompanhada aí da agricultura, né? Daí um contexto. E a resposta correta para essa questão, ele está perguntando o quê? Mesmo que a erosão seja um acontecimento antigo, como citado acima, o tema é sempre atual, trazendo muitos transtornos para a zona rural e urbana. Sobre a erosão e suas consequências, é correto afirmar que é caracterizada pela destruição e transformação de rochas por agentes que modelam a superfície através de fatores endógenos, clima, rio, corrente marítima, e fatores exógenos. O vulcanismo causa a erosão? Não, né? B. Então essa daqui é falsa. Letra B diz assim: nas encostas, as águas superficiais escorrem e formam as ravinas ou vorsorocas. É nas águas superficiais, né, nas encostas, águas superficiais. Entretanto, só provoca o efeito dos solos e são facilmente controlados. A gente consegue controlar a erosão? Muitas vezes não, né? Muito difícil. É parte do processo de degradação do solo, provocado acúmulo de metais pesados, lixiviação, tornam-se um dos mais sérios problemas ecológicos do planeta, né? Só ocorre com a intervenção do homem. A erosão pode ocorrer também de forma natural, né? A erosão marítima, por exemplo, é natural. D. A ação da água como agente de erosão depende da quantidade que cai no solo, maior ou menor, e a capacidade que a gente consegue infiltrar, ou seja, entrar no solo, né? Então, a erosão provocada pelo escoamento superficial recebe o nome de quê? De erosão laminar ou de lençol. Resposta corretíssima aí, letra D de dado, tá ok? Com isso, então, crianças, finalizamos nossa correção dos exercícios aí de revisão. Temos todas as questões respondidas. Espero que você esteja conseguido compreender a revisão. Espero que você esteja acertado também. Se não acertou, não fique triste, tente mais uma vez, estude e foque para o seu simulado. Tá ok? Boa tarde a todos, cuidem-se e até a próxima aula.